Todos nós, todos os organismos vivos, seja de um micro-organismo que causa uma doença ou um vírus, ou os nossos organismos, são todos constituídos de proteínas codificadas no nosso genoma. As proteínas são os agentes, as operárias das células. E se você tem um fármaco, ele necessariamente vai interagir, provavelmente na grande maioria dos fármacos, com uma proteína, às vezes com um DNA. Nós tivemos vários projetos que juntavam peças que são necessárias para que um estudo dessa natureza seja feito, porque você precisa desde dos biólogos, bioquímicos e médicos que são capazes de identificar nas doenças quais são os genes e, portanto, as proteínas que acabam sendo importantes para a implementação daquela doença, para a evolução daquela doença. Tivemos um CEPID, um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, financiado pela FAPESP, já no ano 2000, cujo nome era Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural. O foco era justamente elucidar a estrutura de proteínas que poderiam ser importantes na cadeia do desenvolvimento de medicamentos ou mesmo em outras cadeias, na cadeia da biotecnologia. O Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, o CIBIFAR, este novo CEPID, que foi então aprovado pela FAPESP no ano de 2013, ele tem esse foco agora. O foco não é mais a estrutura das proteínas, como era o CEPID anterior. O foco agora é além das estruturas. Com as estruturas em mãos, vamos atrás dos princípios ativos que vão um dia virar remédios ou medicamentos, né? Para isso, eles precisam andar nessa cadeia. O que significa? Você tem um candidato, uma molécula que apresentou, por exemplo, alguma atividade num ensaio in vitro contra um parasita que cause uma doença, por exemplo, a doença de Chagas, que é um dos estudos que a gente faz no laboratório. Se você tem um candidato, um produto natural que foi ativo contra o Trypanosoma cruzi num ensaio in vitro, você precisa agora evoluir essa molécula fazendo modificações químicas para produzir vários derivados que nos permitam entender que regiões desse candidato a fármaco são importantes para a interação com o seu receptor. Além disso, a gente precisa que essa molécula tenha as propriedades que fazem com que ela possa circular no sangue e chegar no alvo desejado. Porque uma das coisas mais difíceis para um fármaco é isso. A membrana das células, ela também na sua parte interna é hidrofóbica justamente para evitar que a água atravesse, você possa compartimentalizar tudo o que acontece dentro de uma célula. E seu fármaco vai ter que atravessar essa membrana. Esta molécula ela tem que ser administrada, distribuída, entregue no seu alvo, portanto ela tem que passar por essas membranas e depois ela tem que ser secretada e não pode ser tóxica. Então essas propriedades você precisa testar. Por isso que a gente não pode pegar uma molécula qualquer que a gente achou que deu uma atividade in vitro e de repente começar a usar essa molécula para testar em pessoas. Então você tem um universo de várias dezenas de milhares de proteínas disponíveis no seu corpo. E você não quer que esse fármaco interaja com nenhuma delas. Você só pode fazer isso testando, e a gente testa primeiro em modelos animais, de forma controlada. Então nós precisamos instalar essa sistemática dentro do nosso CEPID. Por que produtos naturais são tão importantes? As plantas, por exemplo. Por que elas produzem tantas moléculas pequenas, diferentes? É a forma da planta se defender dos seus predadores. A planta não pode correr, ela não pode morder, a única arma que a planta tem para se defender contra esses predadores externos é a arma química. Estas moléculas, que são os metabólitos secundários de plantas, elas já foram selecionadas para as propriedades que eu te disse que eram tão complexas que um fármaco precisa ter. Porque elas foram sintetizadas para poder atravessar as membranas dos parasitas ou para serem comidas por um inseto e quando chegassem no trato intestinal do inseto, serem capazes de atravessar o trato intestinal e ir produzir o efeito contra proteínas específicas daquele inseto. Então as moléculas naturais fazem o que as moléculas sintéticas têm que aprender a fazer. Nós estamos querendo reproduzir em 1, 2 anos, 3 anos de desenvolvimento o que uma planta fez ao longo de 3 bilhões de anos de seleção, né? Então buscar nas plantas faz sentido. O que acontece é que quando você acha um hit, uma molécula candidata interessante numa planta, ela precisa ser, como eu disse, domesticada. Você precisa fazê-la
possível de ser sintetizada, você precisa fazer com que ela agora possa não ter efeitos colaterais se usada nas concentrações necessárias contra o seu organismo humano. Então, a gente procura em produtos naturais, nesses nossos vários projetos no nosso CIBIFAR, mas temos alguns deles que não são produtos naturais, que são de origem sintética. Temos no grupo de 19 pesquisadores um número grande de químicos que fazem química de produtos naturais buscando produtos na nossa biodiversidade, ou química sintética, modificando esses produtos naturais, ou outras moléculas que são ativas. Instalamos no nosso CEPID, aí na nossa sede no Instituto de Física de São Carlos, uma bateria de ensaios biológicos que vão desde ensaios bioquímicos, celulares, por exemplo, para células infectadas com parasitas, e em modelos animais. A gente tem todos os modelos padronizados para doença de Chagas, para malária, em camundongos e ratos, de forma certificada, de forma como recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pelos órgãos regulatórios, né? Isso permite com que a gente avance a ponto de chegar a moléculas que sejam, ao mesmo tempo, ativas e seguras até o limite de modelos animais. Uma parceria que, para nós, é extremamente importante é com uma organização não governamental internacional chamada DNDi, a sigla para inglês de Drugs for Neglected Diseases Initiative. É uma iniciativa internacional para o desenvolvimento de remédios, de medicamentos para doenças negligenciadas, para os quais a indústria farmacêutica, que em geral no mundo é quem desenvolve fármacos, não tem interesse comercial e nem capacidade comercial para poder fazer os investimentos necessários para o desenvolvimento. Então não há muita atividade da indústria internacional para busca de drogas ou de fármacos para a doença de Chagas, para a leishmaniose, para a esquistossomose, para a filariase, para a dengue. Tem um projeto que nós estamos trabalhando com o DNDi em que, num ensaio que uma indústria farmacêutica internacional de grande porte fez contra o parasita Trypanosoma cruzi, com todas as moléculas que ela tinha no seu banco de moléculas, e achou aquelas que tinham alguma atividade contra a Trypanosoma cruzi. 2 dessas moléculas foram passadas para nós, e o que nós fizemos? Para cada uma delas, por exemplo, a gente já tem 200 derivados, 200 moléculas diferentes que foram sintetizadas e testadas contra o parasita e depois em células sadias para ver se ela tem toxicidade, depois em células infectadas pelo parasita, depois em modelos animais de camundongo que foram infectados com o tripanossoma e que depois foram testados com essas moléculas, né? Então, esse é o trabalho do CEPID, que é evoluir moléculas para que elas caminhem na direção do fármaco. Quais são os grupos de pesquisa envolvidos? Nós temos um núcleo de química medicinal e de biologia estrutural em São Carlos, onde todos os ensaios biológicos e bioquímicos são realizados e onde a química medicinal, a integração das informações, ela é toda trabalhada e a estrutura desses alvos é também estudada. Nós temos um grupo muito forte de prospecção de produtos naturais, especialmente em plantas, na Unesp de Araraquara. Nós temos um outro grupo de produtos naturais na USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, que olha agora para uma outra fonte de moléculas naturais, que são fungos e micro-organismos em geral. A formiga é um inseto interessante porque ela, quando a gente vê ela cortando as folhas, ela não come a folha. Ela tem que levar aquelas partes da folha para dentro do seu ninho, onde ela cultiva um fungo que tem as enzimas necessárias para degradar a celulose. Esse fungo que vive dentro do ninho das formigas, ele é extremamente sensível. Ele pode se contaminar com bactérias ou outros fungos ou com vírus. Então, a formiga tem esse problema, que é ela andar pelo chão, pela terra, e tendo bactérias para todo lado se grudando na sua superfície e, de repente, se ela volta para dentro do ninho, carregar essas bactérias para lá, ela poderia infectar aquele fungo e, com isso, matar o ninho. Então, ela tem na sua superfície
moléculas que produzem substâncias que matam outras bactérias de tal forma que ela volta para dentro do ninho, só tem aquelas simbiontes que não atacam o fungo e que protegem contra... Então, esse grupo de Ribeirão Preto, coordenado pela professora Mônica Talarico Pupo, sai buscando formigas e aí faz amostras da superfície dessas formigas, cultiva essas enobactérias ou fungos e a partir daí vê que substâncias essas bactérias ou fungos estão produzindo que poderiam ser úteis para, enfim, como potenciais antibióticos. E esse basicamente então é o cenário do CIBIFAR.